A professora Tatiane Psitelli, ela é graduada, mestre e doutora pela USP. Ela é professora da Escola de Direito e coordenadora do Núcleo de Tributário da Faculdade Getúlio Vargas. Ela também é responsável por 3 projetos de pesquisa, que é tributação de novas tecnologias, métodos alternativos de resolução de controvérsias em direito tributário e tributação e gênero. Ela também tem um blog no jornal Valor Econômico e é autora do Jota. Feitas as devidas apresentações, eu acho que se esse fosse um evento presencial, a gente ia ter um discurso do vencedor do concurso de oratória, uma apresentação musical belíssima, mas talvez a gente não pudesse contar com a sua presença em razão da agenda cheíssima que foi essa semana, né? Eu acompanhei a professora em alguns trabalhos que ela apresentou durante a semana. Espero que ela não me ache uma stalker doida. e foi muito interessante, eu aprendi muito com ela e eu espero que vocês sintam essa aula que ela dá com toda a simplicidade e leveza que ela tem. Então, vamos lá, vamos falar de direito tributário. Quando eu comecei a estudar direito tributário, eu sempre gostei muito da matéria, né? E talvez seja porque eu tive uma professora e uma chefe de estágio mulheres tributaristas, ou seja, também por afinidade à matéria. E eu, particularmente, nunca entendi por que era uma matéria que as pessoas não se mostravam tão afins. Porque eu via no direito tributário um caminho muito essencial para que a gente conseguisse realizar as nossas políticas públicas, para que nós conseguíssemos atingir os nossos ideais de sociedade livre, justa e solidária. E nesse pensamento eu fui desenvolvendo os meus estudos dentro de direito tributário e até conhecer a professora Tatiana. Para a gente falar, então, sobre tributação e gênero, né? A tributação ela é uma necessidade desde quando nós firmamos o nosso contrato social há milênios, né? A gente precisa da tributação para que a gente mantenha o Estado da forma como nós escolhemos hoje, né? E se o nosso descontentamento é pela malversação do dinheiro público, isso é um outro passo, né? A gente tem que olhar o direito tributário antes da malversação do dinheiro público. E em um determinado momento, entendeu-se que a tributação referente ao consumo, ela seria a mais igualitária, porque o mesmo bem seria tributado igual para todos. Só que chegou um momento dessa nossa evolução que a gente percebeu que, na verdade, não, que essa tributação sobre o consumo, ela não promove a igualdade. Ela promove, na verdade, mais desigualdade. Porque os mais pobres, eles são mais sobrecarregados com essa tributação sobre o consumo. E, consequentemente, as mulheres sofrem mais com essa tributação. Talvez vocês até me perguntem, mas o que tem a ver a tributação ser pior para os mais pobres e as mulheres sofrerem mais? Saiu nessa semana, se eu não me engano, semana passada, um estudo do IBGE que diz que as mulheres ainda hoje ganham cerca de 30% a menos que os homens. E o ano passado saiu um estudo da OIT dizendo que há 29 anos quase não teve diferença, não teve redução dessa desigualdade de salários entre homens e mulheres. Então, já por aí, a gente vê que o consumo de uma mulher e o consumo de um homem sobre o mesmo produto, ele vai ficar mais pesado,
porque ela está ganhando menos. Além disso, os produtos femininos sofrem o impacto das pink taxes, que, como a gente viu lá no podcast, ele é um fenômeno de mercado, né? Então, assim, tem o tributo do consumo dos bens essenciais e tem o produto sobre uma cobrança superior de um produto de uso, às vezes, feminino ou de aspecto feminino, que ele tem uma tributação maior. E sobre esse estudo e essa análise, a professora Tatiana, ela vem capitaneando esses estudos no Brasil. E aí, agora eu passo a palavra para ela, para que ela nos conte um pouco dessa trajetória que ela fez, de como ela se deparou com as pink taxes, como ela trouxe isso para cá, como ela vem desenvolvendo esse estudo e tudo mais que ela tiver para passar para a gente. Professora, eu passo a palavra para você. Muito obrigada, Raquel. Agradeço muitíssimo o convite a você, ao professor Renato. É um prazer enorme estar aqui. Eu não tinha como negar o convite, porque é um grupo né, estou aqui no ambiente de um grupo de pesquisa com alunos, alunas, então acho que também é basicamente esse o papel, né, de quem está na academia. Conversar com alunos e alunas sobre pesquisas e sobre temas que são interessantes, então eu não tinha realmente como negar, eu agradeço muito. De fato foi uma semana corrida, porque foram muitos eventos e o mês de março vai seguir um pouco assim, mas fico feliz de estar aqui com vocês hoje. O que eu queria dizer para vocês, né? Claro, eu tenho uma apresentação, daqui a pouco eu vou fazer, acho que eu consigo apresentar, né? Eu vou fazer a apresentação, mas queria contar um pouco desse histórico, como esse tema apareceu e por que ele virou uma pauta de pesquisa. E aí é um depoimento mesmo, né? Eu estava, no primeiro semestre de 2019, eu tirei um semestre sabático, meu marido, com os meus filhos, meu marido também é professor, e a gente foi passar um período na Inglaterra. E o meu projeto lá, né, que era, enfim, fazer uma pesquisa, né, passar esse período fora, era voltado à tributação da economia digital, que é um outro tema sobre o qual eu tenho estudado bastante já desde 2017. E aí, um belo dia, eu estou lá na biblioteca da universidade, um pouco cansada de estudar a economia digital, já um pouco terminando um artigo que eu ia submeter para publicação, né, porque já é um tema que eu estava estudando faz tempo. Aí eu falei, bem, deixa eu dar uma andada na biblioteca, vou procurar qual que é a parte de política tributária, para ver o que tem de livros, né, porque às vezes, né, só consultando base de dados, a gente não tem dimensão de toda a riqueza da biblioteca. E aí, andando por lá, eu vi uns livros de tributação e gênero. Aí eu falei, nossa, mas tributação e gênero, desigualdade de gênero, essa sua fala, né, que você teve professoras mulheres tributaristas, essa sempre foi uma pauta pessoal minha, né, então, o fato de que nós temos poucas mulheres no direito tributário é um dado absolutamente conhecido, né, não sei como que é aqui, mas falo pela Faculdade de Direito da USP, onde eu me formei, fiz mestrado, doutorado, a gente teve na história da faculdade uma professora mulher, né, dentre as grandes tributaristas de uma geração mais antiga, dos tributaristas que nós temos no Brasil, do Carrasa, José Eduardo Soares de Mello, Paulo de Barros Carvalho, quantas mulheres nós temos, né, a Isabel Derzi, dessa mesma geração, e a Beth Carrasa, são pouquíssimas, né, mulheres, e é isso, a gente vai contando nos dedos, né, Regina Helena Costa, que ainda é um pouco mais jovem, e é ministra do STJ, mas fez a carreira na magistratura, então são muito poucas mulheres, isso sempre me incomodou, né, como feminista que sou. E aí, quando eu vejo um livro Tributação e Gênero, eu falei, gente, dá para juntar essas duas coisas, né? Porque eu gosto de direito tributário de gênero mais ainda. Então, o que seria isso? E aí comecei a estudar e vi que a discussão no exterior, então onde eu estava na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, é uma discussão já antiga,
né? Então, não é uma novidade. Então, há muitos livros produzidos nesse sentido, e eu senti que eu olhei aquilo e falei, gente, mas por que a gente não discute isso no Brasil? Ou se discute, eu pelo menos não tenho conhecimento, né? Pode ser que discuta, mas eu nunca tinha tido essa dimensão mais dogmática, digamos assim, do tema, né? E aí, em paralelo a isso, em paralelo a essa minha descoberta, que eu falei, eu preciso pesquisar esse tema, né? Preciso ler, e aí comprei vários livros, fiquei lá lendo e fazendo também pesquisa sobre isso, esse período que eu fiquei fora. Em paralelo a isso, eu junto com outras tributaristas, amigas minhas e mulheres que estão em posição de muito privilégio profissional, a gente teve uma ideia de constituir uma associação, uma iniciativa, um coletivo de mulheres tributaristas, que a gente chamou de Women in Tax Brasil. Então, junto com a criação do WIT, que é o Women in Tax, que é formado por 7 tributaristas, que é uma iniciativa de visibilizar mulheres no direito tributário, e a gente faz isso por meio de eventos técnicos, mas também eventos voltados a discussões de gênero, a igualdade de gênero no mercado de trabalho, a posição da mulher em maternidade, a gente faz várias discussões nesse sentido. Junto com isso, eu falei para as meninas, né, que a gente estava lá constituindo o grupo, eu falei, seria bacana a gente ter um texto, né, de lançamento do nosso grupo, e aí eu falei, bem, e se a gente escrevesse sobre tributação e gênero, esse tema que eu acabei de descobrir que parece ser tão bacana. Então, acho que em abril, né, 30 de abril, agora a gente vai fazer 2 anos, 30 de abril de 2019, a gente lança o WIT, num evento super bacana que teve em São Paulo, eu até participei remotamente, e logo na sequência, acho que em maio, a gente publicou esse primeiro texto sobre tributação e gênero. E desde então eu fiquei pesquisando um pouco solitariamente, né, então trouxe alguns livros para cá, quando eu voltei, né, recolhi muito material e continuei pesquisando, até que no meio do ano passado, e escrevia sobre isso ocasionalmente no Valor, às vezes no Jota, mas não tinha uma pesquisa sistematizada. E aí, no meio do ano passado, lá para maio, né, já na pandemia, umas procuradoras da Fazenda Nacional entraram em contato comigo, elas têm também um coletivo de mulheres dentro da Procuradoria, que se chama Tributos a Elas, e aí elas entraram em contato comigo para a gente constituir um grupo de pesquisa para discutir tributação e gênero. E aí eu me lembro, foi numa sexta-feira, né, que essa procuradora, que é a Núbia, entrou em contato comigo, e aí eu me lembro de sentar e falar, meu Deus, eu já tô na pandemia, né, e era naquele momento, assim, né, eu estava sem nenhuma funcionária em casa, então acumulando todas as tarefas domésticas, dando aula, meus filhos no ensino remoto, aquela loucura. E eu falei, putz, eu vou começar uma outra coisa agora, né, vai ser muito pesado. Mas aí eu pensei, bem, mas esse tema eu não posso abrir mão, né, então eu vou encarar esse grupo e vamos ver o que vai dar mesmo nesse contexto pandêmico que já está tão pesado para todo mundo, especialmente para as mulheres. E aí a gente constituiu esse grupo de pesquisas na FGV, e a gente começou então, formado, né, por procuradoras da Fazenda, tem algumas outras pessoas da academia, só mulheres, tributaristas, e a gente já ia, imediatamente, já começar a ler sobre tributação e gênero, né, esses textos que eu já tinha recolhidos, e a ideia era fazer debates e produzir textos acadêmicos, né, eventualmente, quem sabe até um livro, com os pontos principais desse tema. Mas aí, naquele momento daquela primeira reunião, que eu já vim com uma ideia de, olha, vamos ler esse texto aqui, que é um texto introdutório e que conecta, né, a discussão de gênero e tributação com direitos humanos, a gente percebeu que muitas das mulheres também não tinham leituras feministas. E o que é essencial para entender esse debate, né? E aqui eu preciso fazer uma consideração. Esse é um tema que nasce no seio do movimento feminista, né? E isso fica muito claro no Reino Unido e nos Estados Unidos, porque é um tema que nasce com as sufragistas.
Então, se a gente for olhar historicamente, o movimento sufragista no Reino Unido e nos Estados Unidos, naquela segunda fase, né, e aí vou falar mais do Reino Unido, que foi o que eu estudei, né, mais intensamente, mas naquela segunda fase, que foi a fase mais, entre aspas, agressiva, né, porque tiveram duas fases do movimento sufragista. Uma primeira que, digamos, foi uma fase constitucional, no final do século XIX, que as mulheres, então, por meio de manifestações públicas pacíficas e petições, estavam tentando o direito a voto e não conseguiam, então petição pública para o parlamento e elas perdiam, e aí essas mulheres, por meio desse movimento constitucional e pacífico, dizendo as mulheres precisam ocupar o espaço público e não tendo nenhum sucesso. Até que no começo do século XX, algumas mulheres desse mesmo movimento constitucional ficaram cansadas e disseram, olha, não dá mais para a gente só se basear em palavras. Aí vem aquele slogan, né, ações e não palavras. E nesse slogan, ações e não palavras, vem esse movimento mais agressivo, em que as mulheres começaram a colocar bombas em caixas de correio, né, para chamar atenção para a pauta, que as mulheres se prendiam em postes e faziam greve de fome na prisão depois, porque eram presas por perturbação pública. Então, essa coisa de agora a gente vai para cima, vocês não querem dar por bem, a gente quer o direito a voto, né, de todo modo. E aí, nesse segundo movimento do sufragismo, entra a discussão sobre tributação e gênero, porque havia muitas mulheres com muitas posses, e mulheres ricas, no geral, solteiras, que tinham bens e que obtinham rendas dos seus bens, e não podiam eleger os seus representantes, mas tinham que pagar o imposto de renda em relação à renda que obtinham. E aí essas mulheres chegaram em um determinado momento e disseram, a gente não vai pagar. Mas como você não vai pagar? Não vou pagar. Se eu não posso eleger o meu representante, né, que era o mote lá da Revolução Civil dos Estados Unidos, se eu não posso eleger o meu representante, então eu também não vou pagar tributos. E aí tem um caso, que é um caso emblemático de uma das sufragistas, a Dora Montefiore, que estava sendo processada, né, por conta do não pagamento do imposto de renda em razão dos imóveis que ela alugava e obtinha renda, e houve uma determinação judicial de penhora dos seus bens, né, então, por meio de um oficial de justiça. E aí, o que ela faz? Ela fez uma barricada na casa dela, de modo a impedir a entrada do oficial de justiça. O oficial de justiça não poderia entrar forçosamente na casa dela, só com força policial, e ela ficou na casa dela, ela e a funcionária, apenas por 6 semanas, sem sair de casa, né, foi uma quarentena ali forçada, agora na pandemia isso não é nenhuma novidade pra gente, mas naquela época, e aí as sufragistas faziam vigília durante o dia, que seria o momento que o oficial de justiça poderia chegar, jogavam comida pelo muro, porque ela não podia sair para nada, e aí, a partir das 10 horas, né, que acho que é o horário que o oficial de justiça não iria mais, a vigília cessava e depois no dia seguinte começava tudo de novo. Até que, evidentemente, veio uma ordem de invasão, né, então de uso de força policial para a penhora dos bens. Aí, no momento em que chegou a polícia, foi uma quantidade desproporcional da guarda real que foi até lá para invadir a casa dela. Ela abriu a porta, né, tirou a barricada, falou, por favor, penhoraram os bens, e depois as sufragistas se uniram para recomprar os bens e devolver a elas. Então, o uso do direito tributário nesse debate nasce no movimento feminista. Mas a despeito de nascer no movimento feminista e ser importante a leitura de autoras, de feministas, para entender a discussão, para entender o lugar da mulher, a construção social da mulher, onde nós estamos e por que o sistema tributário nos afeta, este não é um tema, e eu tenho dito isso com muita frequência, que deve ficar limitado às mulheres. Eu acho, ainda falei isso ontem num evento, ainda acho que as mulheres têm que ser protagonistas nesse debate, porque afinal de contas é o nosso sapato que aperta, né, muitas vezes. E até por isso eu tenho até uma hipótese de por que a gente não tinha essa discussão antes, né? Por que essa discussão é mais recente? Ela vem sendo trazida por mulheres, existem dissertações de mestrado sendo defendidas, pesquisas sendo feitas em diversas universidades, mas todas conduzidas por mulheres. E por que isso não apareceu antes? Já que esse já é um debate tão antigo no Reino Unido, nos Estados Unidos? Provavelmente porque, isso é só uma hipótese, a nossa academia tributária é muito masculina.
né? Então, como eu disse, nós temos, né, no começo, majoritariamente homens. Então, eventualmente, esse tema não é sensível a eles, né? Não seria um tema que é isso, né? A pessoa andando na biblioteca não pararia para olhar. Mas então eu acho que, de fato, o protagonismo ainda tem que ser feminino nesse debate. Mas é um debate de todos. Por que é um debate de todos? Porque, no final das contas, a gente está falando sobre uma questão estrutural do nosso sistema. Porque se eu tenho um sistema tributário que intensifica as desigualdades de gênero, então eu tenho um sistema tributário injusto. E um sistema tributário injusto é pior para todos. Então é um sistema tributário que precisa ser revisto na sua estrutura. Então, a despeito de ser um tema que nasce no movimento feminista e que precisa de alguma leitura feminista acumulada para que ele consiga se desenvolver plenamente, essa é uma discussão que extrapola, digamos assim, o nicho das mulheres, porque também é muito perigoso a gente dizer que essa é uma discussão de nicho, que é uma pauta identitária, porque senão a gente, né, vai ficar ali pregando para convertido, e a ideia não é essa. Se né, como a Raquel falou, né, se o direito tributário também se presta à realização dos valores do Estado que nós vivemos, que é um Estado social e democrático de direito, se eu tenho um direito tributário que é injusto da perspectiva de gênero, isso deve ser enfrentado por todos, de uma perspectiva mais ampla. Então, assim, resumindo, por essa razão eu chego nesse tema, né, foi casual, e a partir disso eu comecei a perceber que existem outras pessoas pesquisando, dissertações sendo escritas, textos publicados, e eu espero que ele se difunda cada vez mais. Agora, olhando, né, especificamente para as questões materiais, né, o que a gente tem para falar sobre isso especificamente no Brasil? Para discutir tributação e gênero no Brasil, em primeiro lugar, a gente pode ter duas discussões diferentes, né? Uma discussão, que é essa que eu acho que é muito importante de ser feita, que é uma discussão estrutural, e, portanto, olhar como a configuração do nosso sistema tributário afeta as mulheres e por que afeta mais negativamente as mulheres. Esse é um bloco de discussões. E um segundo bloco seria fazer uma análise mais específica para ver como as bases econômicas de tributação estão moldadas de modo a intensificar ou não as desigualdades de gênero, né? Então, uma análise mais geral, mais estrutural, ou uma análise mais específica, olhando para as bases, e aí, ao olhar para as bases, eu vou basicamente olhar para duas, que são consumo e renda. Não vale a pena falar de propriedade, porque a propriedade é uma tributação objetiva, como vocês sabem, né? Ela olha para o bem, então não tem como ter distorção nesse sentido. A única distorção que há é que as mulheres têm muito menos acúmulo patrimonial do que os homens no Brasil, mas isso não se resolve pela tributação da propriedade. Então, a propriedade, eu pelo menos acho que ela não entra nesse debate, a gente ficaria entre renda e consumo. Para fazer esse debate estrutural, é muito importante que a gente tenha clareza da situação social e econômica da mulher no Brasil. Então, onde a mulher se insere no contexto da nossa sociedade. E aí, aqui eu vou fazer uma apresentação, vamos ver se eu consigo aqui, porque eu tenho uns dados. Então tá, então vamos lá. Vamos ver se eu consigo apresentar assim. Acho que agora vocês estão vendo, né? Então, como eu disse, é que aí eu não vejo vocês, mas tudo bem. A gente tem que considerar isso, né? Como a mulher se situa na sociedade brasileira, da perspectiva social, né? Onde ela está, qual é a composição do Brasil, por exemplo, como esse dado que eu já vou falar, e também da perspectiva econômica, né, olhando para a distribuição de renda. Então, uma primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que o Brasil é um país de população, de maioria de população negra. Então, 56% da população brasileira é negra, e deste total da população negra, nós temos mulheres negras como 27,8% da população nacional. Um outro dado importante é considerar que 57 milhões de lares no Brasil são chefiados por mulheres. Isso equivale a mais ou menos 40% das famílias.
E é interessante notar que desses lares chefiados por mulheres, 57% estão abaixo da linha de pobreza. Então, não é que as mulheres chefiam esses lares e se chefiam numa situação de tranquilidade, ao contrário, né? Então, numa situação de intensa vulnerabilidade econômica. E se a gente faz um recorte apenas para as mulheres negras que chefiam lares, o índice para baixo da linha de pobreza aumenta para 64,4%. Um outro dado importante, as mulheres ganham menos do que os homens, na média 22% menos do que os homens. Agora, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, não sei se esse dado foi atualizado, mas o fato é que a gente tem um gap salarial. E entre as mulheres que têm ensino superior, isso é bem interessante, a diferença é de 40%. Então, aumenta a diferença, né, quanto mais aumenta a escolaridade. E se a gente fizer um recorte por raça, entre homens brancos e mulheres negras, a diferença salarial quase dobra, ou praticamente dobra, né, de 44,4%. Então, a gente tem uma distância ainda maior. E um outro elemento importante de se notar, que vai ser importante quando a gente falar da tributação sobre o consumo, é que as mulheres se dedicam o dobro de horas aos afazeres domésticos e ao cuidado das pessoas do que os homens. Na média, as mulheres se dedicam 21,3 horas semanais, enquanto os homens se dedicam apenas 10,9. E é importante notar que esse dado da dedicação, né, às pessoas e ao lar, independe de a mulher estar no mercado de trabalho. Então, não é que, não é porque a gente tem mais mulheres em casa, né, fazendo o trabalho doméstico, que esse trabalho não é remunerado. Não, na verdade, essa dedicação dobrada das mulheres às pessoas e à casa, ela se aplica tanto para as mulheres que estão empregadas formalmente, quanto para as mulheres que estão fora do mercado de trabalho. E eu não preciso nem dizer que na pandemia essa situação se intensificou. Ainda semana passada ou retrasada saiu uma matéria na Folha, também, né, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, na Folha de São Paulo, dizendo que para os homens, sejam eles brancos ou negros, pouco importa se há uma criança em casa para fins do trabalho remoto, né? Então não faz diferença. E quando eu li a notícia, eu lembrei de uma conversa que eu tinha tido dias antes com um professor de direito tributário, e era a primeira vez que a gente se falava no ano, e aí ele falou, e aí, quais são seus planos para este ano, né, seus planos acadêmicos? E aí eu falei, olha, meu único plano é que essa pandemia acabe, porque não dá mais, né, tá muito difícil, tá pesado, tá complicado. E aí a resposta dele foi, é verdade, a minha esposa também tá bem sobrecarregada. Então, quer dizer, a verdade é que para os homens, no geral, não faz diferença. É claro que eu estou fazendo uma generalização aqui, né? Porque há muitos homens, né? Devo dizer, o meu marido é um deles, que efetivamente compartilham essas tarefas domésticas, o cuidado com as pessoas, mas na média não é isso que não é isso que acontece, porque nós estamos numa sociedade patriarcal e que existe essa construção social de que a mulher que tem este dever de cuidado, que seria algo até inato das mulheres, esse cuidado, o que não é, porque é construído socialmente. Mas o fato é, as mulheres se dedicam mais. Muito bem, tendo-se em vista esse cenário, né, que é um cenário econômico, um cenário social, a gente precisa agora fazer um outro recorte, que é o recorte do sistema tributário, para depois sobrepor essas duas informações. Quando a gente olha aqui para os últimos dados da Receita sobre a carga tributária e a distribuição da carga tributária nas bases econômicas, o que a gente tem? A gente tem claramente uma alta concentração da nossa carga tributária no consumo, né? Se a gente for olhar para o percentual de arrecadação, 44,74% em 2018 da arrecadação foram equivalentes à tributação de bens e serviços, e, em contrapartida, uma pouca tributação da renda, uma tributação bem mais baixa da renda, então a gente está aqui com 21,62% de percentual de arrecadação, propriedade menos ainda, mas aí não é que tudo bem, a gente pode melhorar sim a nossa tributação da propriedade, mas historicamente a propriedade é menos tributada, isso vale para quase todos os países. O fato é, o nosso sistema tributário é baseado na tributação do consumo. Qual que é o problema disso?
Bom, o problema disso está no fato de que a tributação sobre o consumo é uma tributação regressiva. É uma tributação que onera mais pesadamente os mais pobres. Então, isso significa dizer que a carga tributária, ela tem proporcionalmente mais peso para a população de baixa renda do que para a população de alta renda. Isso por uma razão muito simples. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que ganha R$ 1.500 por mês, né? Que no contexto do Brasil, que tem um rendimento muito baixo, nem seria tão baixo assim, digamos. Mas vamos lá, R$ 1.500 por mês. Essa pessoa provavelmente consome todo o seu salário em bens e serviços, né? Todo esse valor que ela ganha em bens e serviços. Então, ela é integralmente tributada em toda a sua renda. E tributada da perspectiva do consumo. Agora, vamos pegar uma pessoa que receba R$ 15.000 por mês. Essa pessoa, ela vai consumir mais ou menos os mesmos bens e serviços. É claro que vai ter uma variação de preço, porque eu vou consumir bens de qualidade melhor, eu vou consumir mais bens, mas ela vai consumir uma parcela da sua renda em bens e serviços. Só que ela não vai consumir sua renda toda. Certamente sobrará uma quantidade para poupar, para acumular patrimônio, que esta pessoa de baixa renda não consegue. Então, proporcionalmente, o tributo pesa mais para a população mais pobre. Essa característica do nosso sistema, que é a regressividade, ela está muito presente exatamente porque a gente tem uma opção de tributar pesadamente o consumo. E aqui é preciso dizer, essa opção é uma opção frequentemente feita nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E é uma opção que é explicada pelo fato de que é isso, a gente é um país pobre, a gente não tem renda suficiente para tributar. Então também não daria para ter uma tributação muito baixa de consumo, porque a gente precisa de receitas para manter esse estado. Há mecanismos para mitigar essa regressividade, como concessão de benefício fiscal, como políticas de assistência, mas esses mecanismos, muitas vezes, eles não são suficientes. Então, a gente tem um sistema tributário que é majoritariamente injusto para grande parte da população. Bom, como que a gente pode juntar essas duas informações, né? Desse primeiro quadro e agora desse segundo olhando para o sistema tributário. Se a gente olhar para o primeiro quadro, o que nós temos? Nós temos que as mulheres, e especificamente as mulheres negras, são as pessoas que menos ganham no Brasil. São as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade econômica, estão na base, digamos assim, da pirâmide remuneratória. Bom, se são essas mulheres, especificamente, então, mulheres negras, que são aquelas que estão na base da pirâmide remuneratória, naturalmente que um sistema tributário regressivo e injusto vai afetar diretamente estas mulheres. Então, quando a gente fala dessa questão estrutural no que se refere à tributação, né, e desigualdade de gênero, o que eu tenho é o modelo do nosso sistema tributário, ele intensifica a desigualdade de gênero porque ele afeta mais pesadamente as mulheres negras, porque são elas que são as pessoas que menos ganham no Brasil. Se não fossem as mulheres negras, talvez a gente não tivesse, né, se fossem os homens negros, por exemplo, talvez a gente não tivesse essa intensificação da desigualdade de gênero, mas a verdade é que essa é a situação e nós temos. Então, um sistema tributário como o nosso, ele potencializa essas desigualdades. E aqui eu queria fazer um pequeno parênteses, né, porque a gente tem feito uma discussão já faz uns 2 anos, talvez, acho que 2 anos, sobre reforma tributária no Brasil, né. É óbvio que essa é uma discussão antiga, né, então fala-se em reformar o sistema tributário praticamente desde que a Constituição de 88 foi promulgada, mas a verdade é que desde 2018, na verdade, acho que foi meio de 2018, que começa a se falar numa tributação mais simplificada do consumo, numa reforma tributária em relação ao consumo. E aí eu devo dizer, as propostas de reforma tributária que estão aí, que estão para serem votadas no Congresso Nacional, são propostas que intensificam a regressividade do sistema tributário. E intensificam a regressividade por quê? Porque, como eu disse para vocês, existem formas de se mitigar a regressividade. Uma forma possível é a concessão de benefício fiscal.
especialmente para bens de primeira necessidade. O que as propostas de reforma tributária fazem, no geral? Eliminam todo e qualquer benefício fiscal. Com a eliminação de todo e qualquer benefício fiscal, inclusive dos bens essenciais, a gente vai ter um sistema tributário mais regressivo, um sistema tributário que vai penalizar mais ainda as mulheres, especificamente as mulheres negras. Se a gente junta esse dado também da regressividade com o fato de que são as mulheres as responsáveis pelo cuidado das pessoas e pelo cuidado da casa, aí, independentemente da renda, o que nós temos também é que as mulheres serão naturalmente mais tributadas no consumo, porque sendo elas as responsáveis pelo cuidado da casa e das pessoas, provavelmente são as mulheres que fazem as compras das necessidades daquela casa e daquelas pessoas. Então é a mulher que vai ao supermercado, é a mulher que vai à farmácia, é a mulher que compra roupa para as crianças. Então, ao fazer isso, a mulher está despendendo a sua renda disponível, que já é menor do que a renda do homem, por conta do gap salarial, no consumo de bens e serviços e vai ser tributada de forma regressiva. Então, vejam que simplesmente essas duas considerações, elas já são muito ricas para a gente fazer diversas ilações a respeito do impacto que esse sistema tributário que nós temos hoje causa na desigualdade de gênero. Essa, portanto, é uma questão estrutural, que precisa ser enfrentada, precisa ser dita. Só que ao lado dessa questão estrutural, como eu disse para vocês, há situações específicas que também precisam ser apontadas e que também merecem atenção. E aqui, nesse caso, eu vou fazer uma divisão, né, como eu tinha dito, né, a gente primeiro vai focar na tributação do consumo, olhando para essas questões específicas, e depois vamos olhar para a tributação da renda. Da perspectiva, e aí, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, também pode ficar à vontade para me interromper, que eu não estou vendo vocês, nem sei se alguém levantou a mão. Da perspectiva do consumo, há duas discussões importantes. A primeira delas é a discussão sobre a tributação de absorventes. Os absorventes, eles são bens, né, absorventes e similares, né, coletores menstruais, calcinhas absorventes, discos menstruais, né, os tampões, né, tudo que faça o papel equivalente de um absorvente. Os absorventes, eles são bens de consumo exclusivo das mulheres, né, e não que haja um consumo prioritário das mulheres, não, né, como é o caso dos cosméticos, né, então majoritariamente quem usa cosméticos são as mulheres, mas é possível que algum homem use cosmético. Isso não acontece com o absorvente quem usa é a mulher, e exclusivamente a mulher, só a mulher. E a mulher usa os absorventes em razão de uma demanda biológica inafastável. E eu preciso consumir esses bens durante um determinado período da minha vida, necessariamente. Bom, então eu não preciso nem dizer muito para considerar que esse é um bem de consumo essencial, né? Porque eu não tenho escolha quanto ao consumo, eu sou imposta quanto ao consumo desse bem, por conta de uma demanda biológica inafastável, e não existe nenhum outro bem equivalente masculino nesse sentido. Não, e aí eu faço até uma provocação aqui para vocês, né? Pensem se vocês conseguem imaginar um equivalente masculino para o absorvente, né, de um bem que o homem tenha que consumir necessariamente por uma demanda biológica. Eu ainda não encontrei, se alguém encontrar, eu realmente gostaria dessa comparação. Alguns alunos já me falaram a camisinha, mas a camisinha é óbvio que não, né, porque também a mulher se beneficia muito da camisinha, além de, né, ser contraceptivo, tem todas as doenças venéreas, mesmo o Viagra, alguém me falou, o Viagra, mas o Viagra, né, você usa A2, então, e também não é um consumo, né, biologicamente determinado. Gilete também não vale, as mulheres usam Gilete, tem até a questão da Gilete rosa, que a gente vai ver logo mais, né, que geralmente é mais cara. Então, eu não consigo enxergar um bem de consumo dos homens que seja imposto, como é os absorventes, né, ou como são, melhor dizendo, os absorventes para as mulheres.
Então, é um bem essencial, e uma tributação pesada sobre eles revela um viés discriminatório explícito do nosso sistema tributário. O que nós temos quanto à tributação desses bens no Brasil? Nós temos que o Brasil é um dos países que mais tributa absorventes no mundo. Então, a carga tributária supera 25% se a gente considerar ICMS, PIS e COFINS. Esse quadro aqui eu tirei de uma reportagem do Nexo, que já é uma reportagem antiga, é de 2017, e eu devo dizer, ele está desatualizado. E eu deixo mesmo desatualizado para mostrar para vocês como as coisas andaram desde então. Então, a Itália, que tributava mais de 20%, hoje tributa como bem essencial, alíquota de 9% no IVA. A Alemanha, a mesma coisa, a Alemanha mudou em janeiro de 2020, reduziu a tributação. O Reino Unido acabou de reduzir a tributação também de absorventes. Então, vários países mudaram as suas configurações. Os Estados Unidos depende de cada estado, mas a gente tem um movimento forte pela redução da tributação de absorventes. A gente tem esse movimento existente no mundo, mas ele não existe no Brasil. Para não dizer que ele não exista, primeiro, né, houve uma tentativa de zerar o PIS e a COFINS sobre os absorventes, numa medida provisória, e no momento da conversão dessa medida provisória em lei, na verdade houve a inclusão, no processo de conversão do PIS/COFINS zerado, de absorventes, e também de fraldas, porque é um outro bem que, ainda que não seja de consumo exclusivo das mulheres, as fraldas, inclusive as geriátricas, são mais consumidas pelas mulheres em razão da questão do cuidado. Mas o fato é que, quando a conversão da medida provisória em lei foi para a sanção, a Dilma, que era presidente na época, vetou. Então, nossa única presidente mulher vetou o incentivo fiscal que poderia existir para os absorventes, sob o argumento de que isso causaria um impacto financeiro orçamentário muito grande, que não teria como absorver isso no orçamento. Então, a gente não tem, uma iniciativa nesse sentido, só, como eu ia dizendo, no estado do Rio de Janeiro, que a gente teve, de um modo inédito, a inclusão dos absorventes nos produtos da cesta básica, o que está certo, para reduzir a tributação pelo ICMS, mas acho que é o único caso no Brasil. Existe uma discussão grande sobre a efetividade desse benefício fiscal. Falar, Tatiane, mas tudo bem, né? Vamos dar mais um benefício fiscal para a indústria, e será que isso vai ser repassado no preço? Então, essa é uma pergunta que de fato tem que ser feita. Deve haver a fiscalização para que haja efetivamente o repasse no preço, para que os bens efetivamente reduzam o preço na prateleira. E por quê? Porque a gente tem um outro dado importante quando a gente fala de absorventes no Brasil. Não existe uma política pública de distribuição gratuita de absorventes. E isso gera uma situação importante de pobreza menstrual no Brasil. Existem muitas meninas que deixam de ir à escola porque não têm acesso a absorventes, para serem utilizados durante o seu período menstrual. É claro que o direito tributário não vai resolver sozinho essa questão. É óbvio que a gente precisa de uma política pública de distribuição gratuita de absorventes. Mas o direito tributário pode auxiliar, e olhando para o princípio da seletividade que a gente tem na Constituição, que é aplicável ao ICMS, eu não vejo nenhum sentido em não tributar o absorvente como um bem essencial, porque ele é essencial, é de consumo, de novo, obrigatório e exclusivo das mulheres. Então, essa é uma discussão, olhando para a tributação do consumo, uma discussão mais focada, mais específica, que é a tributação de absorventes. Uma segunda discussão, ainda olhando para o consumo, é a discussão da Pink Tax, que é até digamos, o tema aqui desse encontro, e eu que estou tratando também de outras coisas. E aqui é importante que a gente diga que existe muita má compreensão em relação a esse tema. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Pink Tax, quando a gente fala em Pink Tax, gente, nós não estamos falando de tributação de bens femininos, porque Pink Tax não é tributo. Na verdade, é uma expressão que foi criada para revelar um fenômeno econômico. Que fenômeno econômico é esse? É o fato de que produtos direcionados para mulheres, direcionados pelo mercado para mulheres, no geral, eles são mais caros. Então, eu não estou falando propriamente de um tributo, mas de uma imposição do mercado. Por quê? Porque existe uma ideia, que o imaginário
de que as mulheres gastam mais, né? De que as mulheres são mais consumistas. E por que as mulheres gastam mais? E porque as mulheres são mais consumistas, a gente pode cobrar um pouquinho mais caro nos bens que são direcionados para as mulheres. Esse imaginário, ele é falso. Há diversas pesquisas mostrando que, na verdade, as mulheres são muito mais conscientes e responsáveis com o uso do seu dinheiro do que os homens, inclusive porque, no geral, elas são responsáveis por outras pessoas, elas são responsáveis pela casa, mas o fato é que existe essa construção, né, da futilidade da mulher, e é uma construção que também está relacionada com o sustento da mulher ser feito pelo homem, não por ela mesma. Então eu escondo, né, a minha compra, né, quantas propagandas a gente já teve nesse sentido, eu escondo a minha compra do cartão de crédito do meu marido, ou entro escondido com os pacotes em casa. Então existe esse imaginário, e por isso sim, os produtos tipicamente femininos ou direcionados para as mulheres são produtos mais caros. Há diversas pesquisas nesse sentido em diversos países. Na França, nos Estados Unidos, há uma pesquisa bem interessante feita na cidade de Nova York, pelo Departamento de Consumo da cidade de Nova York, que fez exatamente essa apuração para ver quanto custa um bem tipicamente, ou não tipicamente, mas direcionado pelo mercado, né, para as mulheres, e quanto custaria o bem masculino, e houve uma divergência muito significativa de preços. Também em São Francisco foi feita essa mesma pesquisa olhando para os serviços. Então é algo que é relativamente difundido. A gente não tem uma pesquisa consistente no Brasil nessa linha, seria algo voltado ao direito do consumidor, que deveria fazer uma apuração, porque é uma questão de isonomia, né? Você não pode ter um valor mais caro de um bem simplesmente porque ele é direcionado ao público feminino. E aí, quando eu tomei contato com essa pesquisa, especialmente a de Nova York, eu falei, bem, mas não é possível. Será que isso existe no Brasil, né? Que isso acontece no Brasil, eu nunca teria percebido. E aí eu fiz uma pesquisa rápida, na internet mesmo, e eu vou sempre renovando essa pesquisa, e fico agora atenta, né? Quando eu vou à farmácia, quando eu vou ao supermercado, para fazer esse tipo de comparação, e eu convido todos e todas aqui a fazerem essa comparação. E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, tá? E são muitos exemplos focados em produtos infantis, porque é nos brinquedos que a gente tem uma diferenciação muito gritante. Então, olha, tem aqui um patinete, ó, da Bandeirante LED, ele é meio azul, né, meio azul, meio preto. Ele custa R$ 342. Se a gente pega a versão rosa desse patinete, igualzinho, ó, SkateNet, LED, Bandeirante, só que ele é Max Pink, ele custa R$ 379. Não tem nada que justifique essa diferença. A gente pega essa moto elétrica da Disney, né, modelo Marvel, né, que a gente poderia dizer que é direcionado aos meninos. Nada impede uma menina de querer a moto, né, da Marvel, mas a verdade é que a indústria se posiciona assim. Ela custa R$ 476. A mesma moto, com a mesma especificação, também da Disney, só que das princesas, ela custa R$ 506. Um outro exemplo aqui, esse daqui não tem nenhuma justificativa. Então, um conjunto de mamadeiras MAN azul, R$ 131. Se a mamadeira é rosa, ela custa R$ 139. Vocês vão dizer, mas são R$ 8, não é muita diferença, mas não tem que ter diferença. Não faz sentido eu ter diferença, porque a mamadeira é rosa. Um outro exemplo aqui. Ai, o que aconteceu? Aqui, esse daqui é o mais gritante. Uma base de microfone, né? Karaokê, Disney, Marvel, Vingadores Amarelo. R$ 75. Se a gente pega a mesma base, karaokê, Disney, Princesas, roxo, o valor final é R$ 149,60. E aí vejam que tem uma diferença aqui nas parcelas, né? O amarelo é 3 de 25 e o rosa, 7 de 21. Que mais? Esse daqui sempre procurem no supermercado porque é batata. Gel dental com Colgate Junior Spider-Man, Colgate 100 gramas, R$ 4,19. Se for o mesmo, igualzinho, 100 gramas da Barbie, R$ 8,49. Roupinha, uma camisetinha aqui do McQueen, né, carros, menino, Malve Kids, R$ 39,90. Se for das princesas, R$ 45,90. Mochila da Puma, a cinza, R$ 61,74.
A rosa clarinha, R$ 89,90. Agora, se for a pink, aí você tem que pagar muito mais caro, R$ 109,90. Para terminar, esse daqui foram algumas alunas que me mandaram. Esse Monopoly, né? Na minha época eu chamava Banco Imobiliário, mas agora é o Monopoly. É o jogo normal, né? Que tem esse magnata aí de cartola. Ele custa na Amazon R$ 69. Mas aí a Hasbro, que é a produtora do jogo, né? Quem faz o jogo, lançou uma versão feminina do Monopoly, só com invenções femininas, né? Então, empoderadora, né? Supostamente. Só que ela custa R$ 102. Mas é o mesmo jogo, é o mesmo tamanho, a única coisa, e não dá para. E aqui vocês poderiam dizer, não, mas tem uma diferenciação do jogo, por isso que ela é mais cara. Haveria uma diferenciação se eu tivesse que pagar royalties. Sei lá, fosse o jogo das meninas superpoderosas, nem sei qual que é o personagem feminino agora para as crianças. Mas não é um Monopoly igual, só que é um Monopoly menina, e ele custa R$ 102, né? Então, você quer se empoderar, você tem que pagar mais caro. E aí, um último exemplo, que não está aqui, mas que aconteceu comigo este final de semana, eu fui à farmácia porque eu precisava comprar um remédio, um comprimido de ibuprofeno, né? E aí eu estava lá comparando os preços na farmácia das cartelinhas, e aí tinha lá o Advil e o Advil mulher. Qual que é a diferença entre o Advil e o Advil mulher? Nenhuma, porque os dois são ibuprofeno 450 miligramas. Se a gente faz a conta, aí eu falei, eu preciso fazer a conta para ver quanto que é o valor da cápsula, porque, né, não vou me furtar de fazer essa comparação aqui. Então, se eu fazendo a conta, o valor da cápsula do Advil normal, que não tem o adjetivo mulher, a cápsula custava R$ 1,67, se não me falha a memória. O Advil mulher, R$ 1,85. Então, o que justifica essa diferença? Absolutamente nada. Simplesmente o que isso justifica é uma mulher que está com cólica, que era o meu caso, por isso eu tinha ido à farmácia para comprar o remédio, está com cólica, vai entrar na farmácia e vai ver a Advil mulher e falar: esse daqui é específico para minha cólica, é feito para mim. E não vai comparar o preço, né? Eventualmente isso pode acontecer. Ao não comparar o preço, ela vai pagar mais, ela vai ser mais tributada no consumo, vai sobrar com menos renda disponível, ela já tem menos renda disponível. Então, é uma questão que não é propriamente tributária, como eu disse, é um fenômeno econômico, mas que tem um impacto tributário transversal, digamos assim, né? Porque, naturalmente, que eu acabo sendo mais onerada da perspectiva da tributação do consumo, já que os meus bens, os bens que eu consumo, são bens mais caros. É sempre possível dizer, Tatiane, mas você não é obrigada, né, a comprar a mochila pink ou a mochila rosa clarinha. Você pode comprar a mochila preta e pagar R$ 61. Mas aí, será que faz sentido, né? Então, eu não poder consumir o bem que eu quero consumir, porque ele é mais caro, sem nenhuma justificativa, simplesmente por conta de uma diferenciação de gênero, a mesma coisa a pasta de dente ou a mamadeira. Então, existe uma distorção aqui muito significativa e que o impacto tributário, ele acaba sendo indireto. A gente precisa ficar muito atento a esses pontos e vale a pena tomar consciência disso e verificar que não é uma impressão. Isso de fato acontece, a diferenciação de preços para produtos para mulheres, ela é efetivamente real. E aí, gente, para terminar, porque eu já falei muito, né, a gente já tem 1 hora aqui de encontro, eu queria só fazer uma consideração rápida sobre tributação da renda. Na tributação da renda, a gente tem, eu acho que 2 questões que são importantes, né? Uma questão que se refere à tributação da pensão alimentícia e uma outra questão que se refere à não tributação da distribuição de lucros e dividendos. Em relação à pensão alimentícia, como eu imagino que vocês saibam, a pessoa que paga a pensão alimentícia deduz aquele valor da base de cálculo do seu imposto de renda na pessoa física. E quem recebe a pensão alimentícia tem que oferecer aquele valor à tributação. Qual é o problema disso? O problema é que, se a gente olha os grandes números aqui da Receita, nós temos que a enorme maioria das pessoas que pagam pensão alimentícia, essas pessoas são homens, né? Como já era de se esperar, porque na enorme maioria dos casos também é a mulher que fica com a guarda da criança, ainda que hoje haja a regra da guarda compartilhada. É a mulher que fica, no geral, com o trabalho de cuidado, de ficar com a criança e de coordenar as coisas da casa e
e da criança. Então, né, e a declaração aqui né, desculpa, as declarações, né, da Receita Federal, essa divisão que eles fazem por gênero, deixa isso muito claro. Isso dá mais de 98% dos casos de pagamento de pensão alimentícia feito por homem. E aí, o que acontece? Vejam vocês, o homem deduz esse valor da sua base tributável, né? Ele não vai ser tributado neste pagamento, e a mulher, se quiser aproveitar a dedução de dependente, ela tem que oferecer esse valor à tributação. Só que esse valor, ele não é renda da mulher, ele é utilizado para os gastos com o alimentante. E a mulher, ela que vai ter que, além de oferecer esse valor à tributação, é ela que vai ter os gastos diretos com aquela criança, né? Então, é ela que também vai ser tributada no consumo e tributada de forma regressiva. Então, isso é uma distorção. Deveria ser possível a dedução da pensão alimentícia da perspectiva da mulher até o limite da isenção do imposto de renda, no mínimo, né? Porque não faz sentido que ela ofereça todo esse valor à tributação, sendo, então, mais onerada, né? Ela já é onerada com cuidado, ela já é onerada da perspectiva do consumo, porque ela que vai consumir os bens, vai comprar os bens que serão consumidos por essa criança, e agora da perspectiva da renda. E uma outra discussão importante se refere aos rendimentos isentos. Se a gente comparar aqui, há mais rendimentos isentos declarados por homens do que mulheres, né? Quase o dobro, né? Então, os valores são em bilhões, então 614 bilhões por homens e 293 bilhões por mulheres. O que mostra que são os homens que se beneficiam mais da isenção de alguns rendimentos, e a grande isenção que a gente tem no caso do imposto de renda é a isenção da distribuição de lucros e dividendos. Isso condiz com o fato de que os homens são as pessoas, os homens brancos especificamente, são aqueles mais bem remunerados, né, na distribuição de renda, são eles que são favorecidos. Então, quando a gente olha para esse tipo de benefício fiscal, ele, além de piorar a tributação da renda no Brasil, porque ele faz com que a tributação da renda no Brasil ela seja regressiva, exatamente porque quanto maior o seu rendimento, menor a alíquota do imposto de renda, já que esses rendimentos elevados, eles decorrem da distribuição de lucros e dividendos. Se a gente olhar para quem esse incentivo fiscal se direciona, ele se direciona para homens, e especificamente para homens brancos. Então, é um incentivo que gera uma distorção implícita, não é uma distorção explícita, como é o caso do absorvente, porque não é que eu quero tributar mais ou deixar as mulheres numa situação maior de vulnerabilidade, beneficiar os homens para que eles paguem menos imposto de renda, mas por aquele primeiro quadro, pela distribuição de renda no Brasil, o que a gente tem, no final das contas, é exatamente isso. Então, aqui é uma provocação para a gente olhar para quem é o destinatário deste benefício fiscal e qual é o impacto que isso gera na sociedade, porque se eu tenho uma tributação da renda regressiva e que, portanto, beneficia os homens brancos, e de outro lado eu tenho uma alta carga tributária do consumo focada nas mulheres negras, evidentemente que isso tem um impacto importante na estrutura do sistema tributário nacional e na justiça desse sistema tributário como um todo. Então, gente, essas eram as considerações que eu gostaria de fazer. Meus contatos estão aqui para quem quiser. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Interrompi, né? E agora eu fico à disposição de vocês para a gente debater, para conversar sobre esses temas, no que vocês entenderem necessário. Muito obrigada novamente.